fazer, professor, que é exatamente essa, de que forma é que essas pessoas, ao saírem das suas localidades e irem para os grandes centros, acaba de alguma forma tornando pobres esses povos do ponto de vista da língua. Não é? Estamos a falar porque essas pessoas, conforme elas vão emigrando para os centros, elas vão deixando de alguma forma de falar suas próprias línguas e vão se adaptando ao português. Não é? Eu não sei se a Guiné-Bissau vive um fenômeno idêntico, e eu gostava que o professor fizesse aqui um enquadramento. De que forma é que isso contribui para o desaparecimento das línguas nativas? Bem, respondendo a essa questão, isto nos obriga a voltar para olhar pelo processo de colonização em África, que praticamente é o mesmo. É o mesmo porque digo isto no sentido de ser um único colonizador, que é o Império Português na altura, que colonizou a África, nesse sentido Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola e São Tomé. Portanto, o processo é praticamente igual. Nesse caso, vê-se que a forma como a ocupação portuguesa na altura, do Império Português na altura, efetivou-se nesses países, criou-se grandes centros. Então esses centros, depois da saída, depois das independências, esses centros tornaram-se capital e foram centros que tiveram um avanço em termos de infraestruturas, e isto permitiu que tivessem esse privilégio. Então isto sempre rever tudo no capital. Portanto, no caso da Guiné-Bissau, embora vamos poder ter aqui uma particularidade em termos desses avanços, porque Angola e Moçambique desde cedo foram colônias de povoação, muito cedo foram privilegiados pelo Império Português, e diferente da Guiné-Bissau. E nós temos um único centro, que é Bissau, que é o capital. Então, essa sempre sendo capital, Bissau, atualmente, aliás, sim, atualmente é o único que dispõe de centros de formação superior, que as universidades, grandes centros de saúde é dentro da capital, diferente talvez da Angola, que a Moçambique, que ainda tem outras províncias. Das 8 regiões da Guiné-Bissau, só o único que é o setor autônomo de Bissau é que dispõe dessas infraestruturas. E óbvio que pessoas que vêm estudando, terminando o liceu nas regiões, têm necessidade de prosseguirem com os seus estudos superiores e não tinham como poder ficar nas regiões, senão correm risco de estagnarem do ponto de vista acadêmico. Então isto levou-os a poderem deslocar, e dissemos isto, eixo rural, quer dizer, uma deslocação do interior para a capital à procura de melhores condições. Essa deslocação, já agora indo diretamente para a sua questão, essa deslocação tem os seus efeitos, tanto que é positivo ou assim como negativo. Do ponto de vista de também pode ser normal, sim, né? Por causa da própria globalização. Né? Exato. Por isso eu estava a dizer que tem efeitos positivos nesse contexto de globalização, tem efeitos negativos do ponto de vista de erosão linguística, porque essa é que, se eu entender bem, exatamente, essa é a questão que o senhor queria aqui que nós discutimos. Essa questão de erosão linguística, porque o que acontece? Nós estamos a falar de essas pessoas que saem, esses estudantes, para além de estudantes, jovens que querem procurar um emprego para a capital. Então, o que é que vem? Quando chegam à capital, que é Bissau no nosso caso, vão encontrar Bissau um centro de comunicação, quer dizer, que tem a língua de comunicação dominante é o crioulo. Bom, um caso para Angola, para Moçambique, diríamos o português, por exemplo. Seria aquela língua de encontro em Luanda, por exemplo. Em Bissau seria o crioulo, quer dizer, porque cada um, quando vem da sua região, tem a sua língua étnica que fala na sua região, e tem ainda o crioulo lá. Mas, como a Guiné-Bissau desenvolveu o crioulo, que é uma língua praticamente hoje falada por uma média de mais de 70% dos guineenses falam essa língua, vê-se como uma língua língua que nos cria ponte de ligação entre diferentes grupos, mais de aproximadamente 30 grupos étnicos que constituem a Guiné-Bissau.
Então, essas pessoas acabam por tornar falantes passivos ou bilíngues, digamos, bilíngues passivos, nesse caso, passivos em relação às suas línguas étnicas. O que é isto, bilíngues passivos? Quer dizer, pessoas que têm as suas línguas étnicas, mas quando chegam à capital, já não usam mais, conseguem compreender, mesmo falando com os familiares em casa. Às vezes, inseridos naquela convivência do mundo acadêmico, acabam por ter um outro olhar das suas línguas étnicas, tendo um olhar de menosprezo, um olhar negativo em relação a essas línguas étnicas, e pensando que, por exemplo, já é o português que é a língua, para além de ser língua oficial, língua de escolarização, língua de acesso ao ensino, mas também uma língua de afirmação do estatuto social, é tido como uma língua de definição do estatuto social da pessoa. Porque quem sabe bem falar o português é tido como aquela pessoa com outro nível social. E sempre, isto não é de hoje, porque foi justamente aquilo que foi, porque um dos instrumentos de socialização na altura, no período colonial, justamente a língua é um dos instrumentos de socialização. É um dos critérios para definir o estatuto de indigenato e não indigenato. Então, esse conceito, essa concepção, apesar de esse estatuto for abolido, mas do ponto de vista prático, conceptual, esse conceito ainda paira na cabeça do africano, a nível de Palop. E falo isto não só no contexto de Palop, países de língua oficial portuguesa, assim como países francófonos, países anglófonos, esse conceito ainda, porque o Império Europeu sempre implantou de que, quer dizer, aliás, tinha tido a língua como um dos instrumentos de definição social. Então, não falando a língua, sabemos que por mais que possamos ter domínio de uma língua, mas se não a usamos no nosso dia a dia, na nossa convivência social, isto acaba nos tornando falantes passivos, e aquilo acaba condicionar o que é certa perda de certos vocabulários dessa língua. Acabamos por estar a perder com a estrutura daquela língua, a língua vai morrendo, acaba por estar a morrer paulatinamente, sem que demos conta de que, de facto, nós estamos a perder a nossa língua. Muito bem. Professor, Angola tem um caso muito especial.